O que é destaque nesta edição? Evandro Melo, último preso da custo político, deixa a cadeia. Ministro da Educação inaugura clínica escola veterinária em Manaus e divulga planos para impulsionar sistema educacional básico e superior no estado. 2 sobrevivem após hidroavião cair em área de floresta em Nova Olinda do Norte. PGR manda ao Supremo nova de Antônio Palocci para validação pelo TRF4. Temer dá reajuste maior que o recomendado para o Bolsa Família. Pânico na madrugada. Incêndio em prédio de mais de 20 andares deixa mortos e desaparecidos em São Paulo. Seul pede que ONU supervisione fechamento da base nuclear norte-coreana. Cardeal, tesoureiro do Vaticano, será julgado por abuso sexual. Moradora de rua morta a facadas é encontrada em rampa da Manaus Moderna. Moça morre com um tiro na boca no João Paulo. Mais um crime na Compensa. Homem é morto a tiros e outro fica ferido ao ser baleado. É o Jornal da Manhã que está começando. 5h48 em Manaus. Está no ar a Equipe da Verdade, com o Jornal da Manhã. Previsão do tempo. O dia fica encoberto ou nublado, prevê o Instituto Nacional de Meteorologia. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que a probabilidade de chuva é de 80% e que a temperatura máxima será de 31 graus. Nublado a parcialmente nublado com chuva, fala o Sistema de Proteção da Amazônia. O Climatempo está prevendo 11 milímetros de precipitação pluviométrica e diz que essa probabilidade é de 90%. A temperatura máxima não deve ultrapassar os 30 graus. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 94% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. É terça-feira, 1º de maio. Dia do Trabalhador, data que tem origem na primeira manifestação de 500 mil trabalhadores nas ruas de Chicago e numa greve geral em todos os Estados Unidos em 1886. O santo de hoje é São José Operário. Chegamos aos 121 dias do ano e faltam 244 para terminar 2018. Rio Negro subiu nos últimos 2 dias 15 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 26 metros e 15 centímetros. São normais as operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O que conta a história? Datas e fatos. 1500 Pero Vaz de Caminha anuncia o feito da frota de Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil em 22 de abril ao rei Dom Manuel através de uma carta datada em 1º de maio. O documento se notabiliza-se como o mais importante relativo à descoberta do Brasil pela riqueza de detalhes. 1786, a ópera As Bodas de Fígaro de Mozart estreia em Viena com muito sucesso. 1844, uma notícia é transmitida pela primeira vez por telégrafo de Baltimore para o Washington. 1865 é criada a Tríplice Aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai para enfrentar o Paraguai, regido pelo Marechal Francisco Solano Lopes. 1931, edifício Empire State com 104 andares é inaugurado em Nova York. Ele é considerado o mais alto do mundo durante muitos anos. Em 1940, a lei do salário mínimo é anunciada no Brasil e faz 75 anos. O país foi dividido em regiões para que o salário fosse fixado de acordo com a produção e necessidade de cada região. 1948, a Conferência Pan-Americana é celebrada na Colômbia, marcando o nascimento da Organização dos Estados Americanos, OEA. 1962, Fidel Castro proclama que Cuba é oficialmente uma república democrática socialista. 1973, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, assume a responsabilidade do caso Watergate. 1984, é decretado o estado de sítio na Colômbia como consequência do assassinato do ministro da Justiça. 1994, morre Ayrton Senna, piloto brasileiro de Fórmula 1. O acidente aconteceu na sexta volta do GP de Imola. Senna estava liderando a corrida com 0,675 segundos na frente de Benetton e Michael Schumacher. Ayrton bateu na curva Tamburello e veio a falecer logo em seguida. 5h52 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias. Até o início da tarde de ontem, a Operação Dia do Trabalhador, lançada na última sexta-feira pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado,
já contabilizava 118 irregularidades referentes a itens não obedecidos no serviço de transporte intermunicipal. Ao todo, já foram registrados o deslocamento de 22.236 passageiros e 2.569 veículos em regime de afretamento, sendo que 11.996 passageiros e 693 veículos tiveram como destino o município de Presidente Figueiredo. A operação é realizada em decorrência do feriado nacional e da festa do Cupuaçu realizada em Presidente Figueiredo. Daqui a pouco vamos conversar com Alberto Pellegrini sobre a festa do Cupuaçu lá em Presidente Figueiredo. E o Santuário de São José Operário realiza nesta terça-feira uma carreata às 9 horas que percorrerá as ruas de Manaus. A saída será da paróquia de São José e seguirá até o Santuário da bairro Praça 14, onde às 17 horas será realizada uma missa seguida de procissão. As ruas por onde a procissão passará são Visconde de Porto Alegre, Ramos Ferreira, Major Gabriel, 7 de setembro, Visconde de Porto Alegre, retornando para o santuário onde terá um arraial. O hidroavião caiu em uma área de floresta perto da comunidade Cristo Rei, em Nova Olinda do Norte, 135 quilômetros distante de Manaus. O passageiro de 48 anos quebrou a perna direita. Já o piloto norte-americano de 42 anos teve escoriações leves. O piloto do hidroavião teria tentado pousar no rio, mas precisou arremeter após perceber que o local tinha embarcações. Chovia no momento do acidente. Com a queda, a aeronave ficou destruída. O hidroavião seguia para uma missão evangélica nas comunidades de Camarão e Guajará, em Nova Olinda do Norte. Agora sim, vamos manter contato com Alberto Pellegrini. Pellegrini, falávamos ainda há pouco sobre a festa do Cupuaçu e nos chama a atenção, 50 pessoas quase morrem afogadas durante esta festança do Cupuaçu lá nas corredeiras de Presidente Figueiredo. Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, o negócio não foi fácil não, graças à ação do bombeiro, né, muita gente iria perder a vida se não fosse a ação do Bombeiros lá no município de Presidente Figueiredo. Aproximadamente 50 pessoas, né? Ontem nós tínhamos um número de 43 no giro de notícias quando o Valdir apresentava, e chegaram agora aí a mais números aí dizendo, Paulo, que 50 pessoas por pouco não perdem a vida, se não é a ação dos salva-vidas do Corpo de Bombeiros, que estavam espalhados em toda a corredeira do Urubuí e todas as cachoeiras também lá de Presidente Figueiredo. Principalmente ali na corredeira, a situação realmente é perigosa, Paulo. Para quem não conhece a área, para quem vai para aquela parte onde a correnteza é mais forte, realmente é um perigo para quem não conhece a área, e principalmente para quem bebe e vai tomar banho lá na corredeira. A imprudência também, né, Pellegrini? A falta de responsabilidade, pessoas ficam bebendo e não atentam para o perigo das corredeiras ali, e muita gente já perdeu a vida durante bebedeira nas corredeiras lá do Urubuí, principalmente na corredeira, né, Paulo? É um local muito bonito, tem uma área segura para tomar banho, é demarcado por parte do Corpo de Bombeiro, que ainda assim fica de um lado e de outro da corredeira, observando para quem, né, está correndo perigo, e sempre vai em busca dessas pessoas que já estão aí prestes a perder a vida. Foi assim que aconteceu com 50 pessoas aí durante a festa do Cupuaçu. E nesse saldo também algumas pessoas ficaram feridas, sem contar alguns acidentes que aconteceram ao longo da BR-174 também, não é, Pellegrini? Que foi muito bem fiscalizado, a de se dizer, Paulo, deu uma voltinha por lá, fui de dia e voltei também de dia, não fiquei para noite, mas deu para observar que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal esteve em toda a extensão da estrada, com radares móveis, né? Havia muita sinalização também, e graças a Deus nós não tivemos nenhuma tragédia no asfalto, graças sim, Paulo, à ação dos policiais da Polícia Rodoviária Federal. Assim mesmo, alguns acidentes ainda aconteceu um capotamento também na estrada, acidentes que felizmente não levaram à morte de ninguém. Mas, Alberto Pellegrini, uma mulher foi encontrada ontem na rampa da Manaus Moderna. O que é que teria acontecido, Pellegrini? Pois é, Paulo, uma confusão ainda por motivo desencontrados, né? Uns falam que a briga começou por causa de uma marmita, outros falam também que havia uma rixa dela com uma outra mulher devido a namorado. Essa mulher foi morta com 7 facadas nas proximidades ali do porto da Manaus Moderna, no porto lá, melhor dizendo, né? Como as pessoas dizem, onde é que foi o crime? Foi ali na beira. Aí as pessoas iam para lá, Paulo, e encontraram o corpo dessa mulher esfaqueado, já não havia mais como socorrê-la, não teve mais tempo para o SAMU fazer nada, a não ser constatar a morte.
No João Paulo, uma moça morreu com um tiro na boca. O que teria acontecido, Peregrino? Um acerto de contas? A moça era envolvida com drogas, seria isso? Possivelmente, Paulo Guerra, essa é a primeira linha de investigação e é o que aponta com mais incidência, né? Possivelmente uma morte por acerto de contas, já que nada foi levado dessa mulher. Ela levou um tiro na boca, um tiro que foi certeiro, matou na hora, não teve também como socorrer, e ela morreu na rua Melhoral, no bairro João Paulo. E um crime aconteceu na Compensa, pistolagem, né, Peregrino? Pistolagem, Paulo, pistolagem, já que também não levaram absolutamente nada da vítima, e nesse crime também 2 outras pessoas que estavam perto da vítima acabaram sendo feridas a bala e levados no primeiro momento para o SPA Juventina Dias e depois para o pronto-socorro João Lúcio. Mais pessoas aí, uma pessoa morreu na hora e outras 2 ficaram feridas na Compensa, era começo da noite de ontem. Peregrino, se você quiser fazer alguma compra no centro da cidade, é bom lembrar que o comércio vai estar aberto até às 13 horas aqui no centro da cidade, tá, Peregrino? Tá bom, Paulo Guerra, então fica aí a dica para aquelas pessoas que geralmente não tem tempo para visitar o centro da cidade, para fazer compra. Hoje tem que aproveitar, né? Então temos aí o comércio aberto, acredito que lá pelas 9 da manhã, não, Paulo? Sem dúvida, de 9 às 3. Algumas lojas abrem mais cedo às 8, mas as lojas de departamento sempre às 9 da manhã estarão já abertas e funcionando até às 13 horas. Os shoppings funcionam como sempre em horário diferenciado, mas a praça de comelança, ou seja, a praça de alimentação, já funcionando a partir das 12 horas. Com certeza, Paulo Guerra. Então tá aí, né, as opções para quem quer aproveitar. Paulo, nós estamos nesse momento na Alameda Cosme Ferreira, no cruzamento com a Avenida Grande Circular, ou seja, bem em frente ao Terminal 5, terminal do bairro de São José, ao lado da empresa de ônibus da Global Green. Tudo tranquilo, Paulo Guerra, no que se diz respeito ao transporte coletivo. Até o presente momento, tudo tranquilo. Aí sempre aquela expectativa: será que pode acontecer alguma coisa? Será que teremos alguma manifestação? Mas pelo menos até o presente momento, tudo tranquilo aqui ao lado da Global, Paulo. Roberto Peregrino vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, a gente vai voltar, Paulo. Eu prestava bastante atenção ainda há pouco nas probabilidades de chuva. Temos aí 90% de possibilidade de chuva, e aqui onde estamos nesse momento, Paulo, o tempo é muito nublado, com possibilidade sim de chuva, tá baixinha as nuvens, tem aquele ventinho fresco. A gente tem a impressão de que a qualquer momento pode começar a chover. A meteorologia está prevendo 11 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva, Alberto Peregrino. Pois é, então prepare a sombrinha, prepare o guarda-chuva, na ausência um pedaço de papelão também quebra o galho. Paulo Guerra. Tá bom, Peregrino. Emissoras e serviços de som que integram a maior rede de notícias do estado. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Vale do Rio Madeiro, Maitá. Anamã FM em Anamã. Maraã FM em Maraã. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária Urucurituba. Independência Maués. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupã e Eu e Você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio em Altazes. Serviço de som Web Rádio Circuito FM em Altazes. Voz Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio, Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivã em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Unhamundá Web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura Repartimento do Tuiué. Big Bom Iranduba. Comunitária em Anguera, Foz do Canaã, Distrito de Borba e Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. 6h01 em Manaus, desse 1º de maio. A nossa homenagem hoje aqui no Jornal da Manhã vai para Josué Neto, que hoje é aniversaria. Neste 1º de maio, nosso companheiro, aqui da Rádio Difusora, comunicador e também, claro, político. Ontem, vereador, hoje presidente, deputado estadual e já foi presidente da Assembleia Legislativa. O Josué Neto, vida longa, muito sucesso na sua carreira política, ele que tem prestado bons serviços ao povo amazonense através de proposituras, não só no Parlamento Mirim, como também agora no mais alto, que é o Parlamento do Estado.
Josué Neto, parabéns a você, felicidades, vida longa, e vamos estender excepcionalmente um tapete vermelho a Josué Neto pelo seu aniversário hoje. Josué Neto. Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, Difusora festeja com você. 6:03 em Manaus, o tempo é instável, a temperatura é de 25 graus, a umidade do ar é de 94%. Interagindo com os ouvintes do Jornal da Manhã que acompanham esta edição através do aplicativo Mano para os celulares. E o pessoal da feira do Iranduba está comunicando aqui através do aplicativo de que a feira vai funcionar até às 14 horas. A Jane também está acompanhando lá na Glória. Deixa eu ver quem mais aqui. Em Iranduba, pessoal da Morada do Sol acompanhando o Jornal da Manhã. A todos os nossos agradecimentos, e são pessoas que acompanham, não só ouvem, como assistem aqui ao vivo a apresentação do Jornal da Manhã, hoje aqui à minha frente com o Edson Mello. A Confederação Nacional da Indústria foi admitida como terceira interessada na ação direta de inconstitucionalidade que o governador Amazonino Mendes propôs contra a lei e convênio federal que regulamenta a guerra fiscal no país. A Amazonino argumenta na peça jurídica assinada também por Ives Granda que as tentativas da União para equacionar os danos causados pela guerra fiscal violam prerrogativas constitucionais da Zona Franca de Manaus. O governador Amazonino Mendes recebeu ontem uma comitiva de diplomatas portugueses liderada pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luiz Carneiro, e pelo embaixador de Portugal no Brasil, Jorge Dias Cabral. O cônsul do país português em Manaus, o empresário José Azevedo, também participou do encontro. Na reunião, o governador conversou sobre a parceria internacional entre o Brasil e Portugal, além das atividades desenvolvidas pelos portugueses em solo amazonense desde o período da colonização. Amazonino convidou a comitiva para conhecer o Festival Folclórico de Parintins, que será realizado nos dias 29, 30 de junho e 1º de julho, na Terra dos Bois Garantido e Caprichoso. O governador também propôs a criação de um evento em homenagem em data a ser definida aos portugueses e descendentes radicados aqui no estado. O presidente da empresa estadual de turismo Amazons Tour, Orsini Júnior, aproveitou a oportunidade para pedir aos diplomatas o intermédio junto à empresa aérea TAP no retorno do voo Manaus-Lisboa-Manaus, suspenso desde janeiro de 2016. 6:08. Será lançada nesta quarta-feira às 10 horas no Centro de Convenções Vasco Vasques o programa Renda Certa, que vai incentivar inicialmente mais de 30 mil pessoas a montarem ou expandirem seu próprio negócio. A ação vai conceder financiamentos para aquisição de máquinas e capital de giro para mais de 30 opções de negócios. O programa é destinado a pessoas físicas, microempreendedores, associações e cooperativas, com o intuito de gerar trabalho, renda e progresso. Coordenado pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, FPS, o projeto que foi determinado pelo governador Amazonino Mendes tem a previsão orçamentária de 38 milhões de reais, tendo como agente financeiro a Agência de Fomento do Estado do Amazonas, AFEAM. O deputado Josué Neto acompanhou na madrugada de hoje, 1º de maio, ele que está aniversariando a Alvorada do Garantido lá em Parintins. O evento tradicional da torcida vermelha e branca foi declarado patrimônio cultural e imaterial do Amazonas através de um projeto de lei do parlamentar. Segundo o deputado, a aprovação da proposta foi uma vitória para o Garantido e para a população do Amazonas, já que agora o evento que ajuda a impulsionar o turismo em Parintins poderá ter apoio do setor público com menos burocracia. Em primeiro lugar, fico muito feliz, de poder estar aqui no município de Parintins. Hoje, numa data extremamente tradicional, a Alvorada do Boi Bumbá Garantido acontece há mais de 30 anos, é extremamente histórica. Esse evento é um evento histórico que acontece justamente para que os brincantes da nação vermelha e branca possam pagar suas promessas. E a Alvorada é justamente também para abrir a temporada de ensaios do Garantido, sempre no dia 1º de maio. E a partir desse projeto de lei que nós apresentamos na Assembleia Legislativa e que houve o apoio e o voto de todos os deputados, a Assembleia Legislativa faz com que a Alvorada do Boi Bumbá Garantido sofra menos com a questão da burocracia no momento de receber incentivos, de receber recursos, sendo um evento de patrimônio cultural do estado
do Amazonas. Então, em 2018, essa alvorada, que tem mais de 30 anos, está comemorando pela primeira vez essa grande conquista que é de ser patrimônio cultural e imaterial do estado do Amazonas. 6h11 em Manaus. O ouvinte Josimar, que está em Brasília acompanhando o Jornal da Manhã, está cumprimentando o Edson Melo e também parabenizando o Josué Neto pelo seu aniversário. O ministro da Educação e ex-secretário de Educação do Estado, Rocieli Soares, tem muitos planos para impulsionar o sistema educacional básico e superior no estado. Uma das melhores notícias dadas pelo ministro em sua visita a Manaus nesta segunda-feira 30 foi a possibilidade de liberar aporte financeiro para a Universidade Federal do Amazonas, UFAM, em especial ao Hospital Universitário Getúlio Vargas, HUGV. Rocieli Soares participou da inauguração da Clínica Escola do Curso Superior de Medicina Veterinária do Instituto Federal do Amazonas, no campus Zona Leste, no bairro Gilberto Mestrinho. Este é o primeiro projeto governamental do tipo no norte do Brasil. A construção da Clínica Escola do IFAM foi concluída em junho do ano passado e contou com o aporte financeiro da ordem de mais de 1,1 milhão de reais. Desse montante, 601.682,41 reais foram aplicados na estrutura física do novo complexo e 553.368,44 foram utilizados para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a instituição. O ex-secretário estadual de administração, Evandro Melo, deixou a prisão às 18h35 de ontem e passou a ser monitorado pela Justiça por tornozeleira eletrônica. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP. Evandro saiu depois das 18 horas porque estava aguardando a tornozeleira chegar ao Centro de Detenção Provisória Masculino 2, no quilômetro 8 da rodovia BR-174. Após colocar o equipamento, Evandro foi arrumar seus pertences e deixou a unidade conforme a SEAP. O ex-secretário, que é irmão do ex-governador José Melo, estava preso no CDPM desde o dia 9 de fevereiro. Ele é réu na ação penal que surgiu como resultado das fases da Operação Maus Caminhos da Polícia Federal, que investiga desvios milionários na verba da saúde do Amazonas. A fiança arbitrada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região para a liberação de Evandro Melo foi de 200 e salários mínimos R$190.800. Com a liberação de Melo, todos os gestores públicos presos no âmbito da Maus Caminhos estão soltos. Conforme a decisão do TR1, além de precisar comparecer todos os meses ao Fórum Criminal para assinatura periódica de presença, o ex-secretário está proibido de frequentar órgãos públicos e privados envolvidos com a investigação da Polícia Federal, que apura esquema de propinas e desvio de verbas da saúde do Amazonas. Interagindo com os ouvintes que acompanham o Jornal da Manhã através do aplicativo Mano, a Simara em Curitiba, o Jaite, que está no Paraguai, mas ele é de Manacapuru. Polícia. O que aconteceu na noite e madrugada na cidade, Alberto Peregrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, aconteceu que deram paulada no Hamilton. O homem conhecido como Hamilton, morador do bairro da Cachoeirinha, apanhou muito numa briga entre vizinhos. As primeiras informações dão conta de que o Hamilton estaria de camaradagem com a vizinha. Daí o vizinho, o marido da vizinha, chegou e meteu-lhe a paulada no Hamilton. O Hamilton merece. Eles deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto, cheio de pauladas pelo corpo e 2 fraturas na costela. Tem homem que gosta de mexer com a mulher dos outros e esse Hamilton é um deles e acabou levando pauladas pelo corpo. Toma, Milton, vai dar uma de enxerido. Só quer andar feito carioca, eu vou chegar junto ali naquela parada. Entrou na peia lá no bairro da Cachoeirinha, o tal de Hamilton, o homem que gosta de se amancebar, gosta de camaradagem com a mulher alheia. Ainda no pronto-socorro 28 de agosto, uma briga acontecida perto de uma casa de facilidades aí no centro da cidade. As primeiras informações dão conta de que um homem brigou antes mesmo de entrar. A intenção dele era contratar os serviços essenciais, inclusive de uma operária do amor. Antes de entrar, porém, ele foi tomar uma cervejinha, daí se envolveu em uma confusão e acabou levando foi agredido a murros, chutes,
socos, pontapés e ainda levou uma garrafada. Ele foi em busca de aventuras amorosas e o que encontrou foi muita peia, foi agressão na área central da cidade. Você que gosta de procurar uma casa de facilidades, que gosta de contratar os serviços essenciais, muito bom, inclusive das operárias do amor, você tem que ter cuidado, porque naquela área central da cidade, muita agressão, muito assalto está acontecendo. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, paulada na cabeça, um homem de 59 anos de idade, metido a falador, só queria ser o tal, tava contando vantagem numa mesa de dominó ontem, alguém não gostou da conversa, veio por trás, sem motivo aparente, e sentou-lhe uma cacetada na cabeça do homem, que se jogou não, ele caiu em cima da mesa de dominó e rapidamente foi levado por uma ambulância do SAMU ao pronto-socorro João Lúcio, com a cabeça rachada, cheio de pontos na cabeça. Ele passou por vários exames, foi muito bem atendido no pronto-socorro João Lúcio, levou vários pontos na cabeça, porém não quer mais saber de falar na mesa de dominó. Apanhou e apanha muito, daquele peão que perde e fica ali feito peru, querendo ser o melhor de todos, acabou levando uma paulada na cabeça, ainda do pronto-socorro João Lúcio, do gigante da zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, triângulo amoroso, por pouco mais uma vez não acaba em tragédia, e foi no bairro Jorge Teixeira. O homem tinha um relacionamento com a esposa, é claro, e arranjou uma mulher na rua. Aliás, 90% dos homens têm uma amante, e esse daí estava todo empolgado, começou a gastar muito dinheiro, começou a trocar mensagens com seu amor, com a outra, com a amante. A mulher viu o celular, viu que havia um encontro marcado ontem nas proximidades da Avenida Itaúba e ela foi até o local. Chegando lá, ela viu o que não queria ver. Seu marido de mãos dadas, comia, né, aqueles pratos feitos que tem ali na Avenida Itaúba, que vem aquela carne, não tem nem onde meter a colher, aquela montanha cheia de macarrão. Colocaram aí, na hora que eles estavam comendo, um dando comida na boca do outro. A mulher, a esposa, armou-se com uma cadeira e deu uma cadeirada na cabeça da amante do marido. Ela ficou com o supercílio quebrado e a confusão foi grande. As informações dão conta de que não faltava gente para acudir a bela jovem que estava sendo agredida. A senhora de aproximadamente 59 anos, a esposa do bonitão lá, né? Foi embora com ele no carro e a amante ficou sangrando. A amante tem 19 anos de idade e a esposa 59. Minha senhora, realmente é uma concorrência desleal. 59 já dobrando o cabo da Boa Esperança contra uma jovem bonita, por sinal, de 19 anos de idade. Para muitos que estavam no local, muitos disseram que a moça que levou a cadeirada valia o investimento. Pronto socorro Platão Araújo, também localizado na zona leste da cidade. Outra confusão por causa de amante, meu Deus do céu, como vem acontecendo. E ontem, mais uma vez, um homem que estava com sua amante dentro do carro dele, o carro estava estacionado pertinho ali da rotatória do bairro Jorge Teixeira. A mulher dele foi informada, alguém fez o fuxico e ela rapidamente chegou ao local, já chegou armada com um pedaço de perna manca. Ela não atacou o homem, ela não atacou a amante do marido dela, ela pegou o pau e praticamente destruiu um Honda Civic. Ela deu-lhe várias pauladas no carro, quebrou as lanternas, os faróis, os retrovisores e os vidros da janela do carro. O carro ficou, era de fazer pena a situação do carro. A mulher dizia,
ela não te quer, ela só te quer por causa desse carro. E a jovem rapidamente saiu do carro correndo e a esposa quebrando o carro todo no bairro Jorge Teixeira. Deus me livre e guarde. Eu acho que o homem queria até que a paulada fosse nele, mas não no veículo que não tinha culpa de absolutamente nada, e aconteceu no bairro Jorge Teixeira. E fica o alerta pra você que tem amante: todo cuidado é pouco. É por isso que eu não tenho. Isso é o espírito devorador que está atacando os homens à procura das novinhas na cidade. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um casal que estava vendendo droga foi preso, foi contido na rodoviária de Manaus. A polícia prendeu na tarde o Carlos Alberto Rolim da Silva, de 29 anos, e a Carla Andreane Gomes, de 21 anos. Foram presos por tráfico de drogas. Com a dupla foi apreendido 1 quilo de droga e, conforme a polícia, as equipes iniciaram as investigações e chegaram até a mulher que estava na rodoviária ali na Djalma Batista. Foi uma grande ação dos policiais do DRCO, da CEAOP, que é comandada pelo tenente coronel Klinger. Grande trabalho à frente da CEAOP e também do GRT, vem fazendo o coronel Klinger, compreendendo muita gente, apreendendo drogas. Maravilha de trabalho do coronel Klinger. Ainda de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a polícia militar prendeu também dupla que estava vendendo drogas, estava com revólver calibre 38 e foram presos. Um conhecido como Gordo, rapaz, ele vestiu uma camisa vermelha, estava espocando nele a camisa vermelha. Ele é morador lá do bairro Morro da Liberdade. Aliás, o Morro da Liberdade está sem direção depois que um tradicional morador deixou o bairro. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um adolescente de 17 anos foi apreendido. Ele estava vendendo droga na zona leste da cidade. A polícia rapidamente foi informada através do telefone 181. Investigações foram feitas e chegaram até o homem, que foi preso rapidamente devido a estar vendendo droga na área da zona leste da cidade. Briga, confusão em bar ontem, quase acaba em morte. O bar tava uma beleza, todo mundo estava dançando, outros jogando sinuca e a bebedeira rolando, até que uma desavença por causa de um jogo de sinuca por pouco não acaba em tragédia. Um meteu a bola 8, o outro disse que não, que a bola não chegou a cair. Daí começou a confusão. Um deles, armado com uma faca, começou a briga, foi pra cima de seu oponente. Uns ainda diziam: olha a faca, José, olha a faca, José. Pensa que ele deu moral? Não deu. Foi pra cima e acabou levando uma violenta facada na barriga. Ele também foi encaminhado ao pronto-socorro Platão Araújo. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a noite de ontem não foi fácil. Mais uma briga de bar. O homem foi agredido a pauladas na área do bairro Zumbi dos Palmares. Ele estava bebendo com amigos quando houve uma desavença e ele levou uma paulada na cabeça. A mulher dele, que esteve no pronto-socorro João Lúcio, já deu pra ver que ela é ela que manda no relacionamento. Ela esculhambava com ele. Eu falei pra ti, seu traste, não vai pro bar, tu só arranja confusão, tu só arranja o que não presta, tu ainda ganha pouco, ainda gasta com cerveja. Assim ela esculhambava o seu amor, que estava com o supercílio, com a cabeça quebrada devido a levar uma paulada no bar. Ele ficou triste, ficou por ali amurrinhado, estava sendo humilhado, e ela não cansava de dizer: tu ganha pouco, ainda quer beber.
Todo mundo ficou sabendo que o rapaz não ganhava lá essas coisas e ainda levou uma paulada na cabeça. Além da queda, o coice. A bebida mata, mas também humilha. Todo mundo ficou sabendo que o homem tem seus olerites baixíssimos. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. É agora. As notícias do Instituto Médico Legal. Vem pra pedra comigo, vem. Vai pra pedra. Vem pra pedra do Instituto Médico Legal. Não vai, é? Tu é que pensa, todo mundo vai. Vamos agora à pedra do IML, as notícias do Instituto Médico Legal. Ontem, o garotinho Valdir Correia, mais uma vez, comandava a audiência no horário. Ele é o campeão de audiência no horário em que ele comanda. E ontem chegava a informação no programa do garotinho, Rua Melhoral, bairro João Paulo. Naquele momento, as informações chegavam e diziam o seguinte: que uma mulher havia sido morta com um tiro na boca. A polícia rapidamente chegou ao local. Departamento de Perícia Técnica Científica também esteve na Rua Melhoral. O carro tumba do IML fez a remoção do corpo e as primeiras informações, as primeiras investigações dão conta de que o crime pode ter a ver com acerto de contas. Nada foi levado da mulher. Não houve assalto, não foi latrocínio, e sim uma execução, um balaço na boca dessa mulher que acabou morrendo na hora na Rua Melhoral, no bairro João Paulo dos. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma mulher morreu a facadas na beira, lá na Manaus Moderna, no porto da Manaus Moderna. Os profissionais do Instituto Médico Legal, Departamento de Perícia Técnica Científica, estiveram no local. Ela era uma mulher conhecida lá na área como Ana. Ela tinha 26 anos de idade. Foi morta a facadas e jogada do parapeito da ala da Manaus Modernas, e o companheiro dela, que é identificado como Olhão, também está na área e é um dos suspeitos. De acordo com a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestro, a mulher foi esfaqueada 22 vezes e jogada ali do parapeito para dentro, para quase que ela cai dentro do rio pelo companheiro. Já está praticamente certo que foi o companheiro dela que jogou ela dali, depois de umas facadas, depois de uma briga de casal. Há quem diga também que a briga dos dois era por causa de uma marmita. Eles estavam dividindo a marmita, daí o cara estava comendo mais do que ela, aquele negócio todo, e ela foi jogada do parapeito lá da Manaus Moderna e ainda levou 22 facadas do vulgo Olhão. Tiros no bairro da Compensa. Um homem até o momento não identificado foi barbaramente assassinado com 4 balaços pelo corpo. 2 homens que estavam ao lado dele também foram gravemente feridos. Um morreu na hora, outros 2 feridos foram levados ao pronto atendimento Juventina Dias, lá mesmo no bairro da Compensa, e posteriormente transferidos para uma unidade de saúde maior. O homem os 2 continuam internados e o outro já fez exame de necrópsia no Instituto Médico Legal. Morte no bairro Monte Sinai. Um estudante de enfermagem de 26 anos de idade foi barbaramente assassinado, foi estrangulado e tudo aconteceu assim. A vítima, o estudante de enfermagem, estava em casa, junto com seu amor, junto com seu marido, lá no bairro Monte Sinai. Ele era homossexual e vivia com outro rapaz há aproximadamente já há alguns anos, não se sabe quanto tempo, mas muito mais de um ano. Os 2 viviam juntos e tinham um relacionamento feliz, até que o marido saiu para trabalhar. Os 2 se despediram,
tchau, amor, até a volta, aquele negócio todo. Aí quando o marido saiu, entrou outro homem. Seria o amante dele. Seria um amante dele que entrou na casa supostamente acompanhado de um outro homem. Lá dentro ele foi assassinado por esses dois ainda desconhecidos. Os vizinhos afirmam que alguns deles viram até os dois homens entrarem na casa, mas nunca tinham visto o homem e não são capazes de reconhecê-los. O fato é que o rapaz foi morto e foi estrangulado e alguns pertences da casa ainda foram levados. Não havia arrombamento na porta, a porta foi aberta pelo próprio dono da casa, pelo estudante de enfermagem, que infelizmente perdeu a vida barbaramente na mão de bandidos, na mão de safados que mataram esse homem sem necessidade lá no bairro Monte Sinai. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui no concurso 4.667 teve um apostador de Salvador que vai levar 5.792.000 reais. Ele acertou as dezenas 04, 49, 54, 68 e 71. A Loto Fácil saiu para 3 apostadores, cada um recebe 498.814 reais. Eles são de Brasília, de Morungaba, São Paulo, e São Bento do Sapucaí, também em São Paulo. As dezenas sorteadas a Loto Fácil, concurso 1656, foram estas: 02, 03, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 24. 6 horas e 39 minutos. Esportes. E a bola rolou nesta segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro Série A. América 2, Vitória 1. Na Série C, Botafogo da Paraíba 2, Confiança 0. No futebol internacional, no Campeonato Espanhol, Betis 2, Málaga 1. Adversário do Nacional do Uruguai hoje em Montevidéu, o Santos voltará a atuar no Uruguai pela Copa Libertadores após 7 anos. E no que depender do retrospecto do Peixe no país em jogos válidos pelo torneio continental, a torcida alvinegra pode ficar otimista. O Grêmio realizou ontem na Arena o seu único treino para enfrentar o Cerro Porteño hoje às 19h15, hora de Brasília, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o lateral direito Léo Moura participando normalmente da atividade, a equipe deve ter força máxima diante dos paraguaios. Nesta terça-feira, Real Madrid e Bayern de Munique se enfrentarão no segundo jogo da semifinal da Liga dos Campeões. Na ida, melhor para os comandados de Zidane, que venceram por 2-1. Um empate garante os espanhóis na terceira final da Champions consecutiva. Últimas notícias. O dólar fechou com alta de 1,16% ante o real nesta segunda-feira, cotado a 3,50 e acumulou avanço de 6,03% somente em abril. É o maior patamar de fechamento desde 3 de junho de 2016, que fechou a 3,5244. Em abril, o dólar registrou a maior alta mensal desde novembro de 2016, avanço de 6,18%, mês marcado pela eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Em pronunciamento à nação, o presidente Michel Temer anunciou ontem à noite que autorizou o reajuste do programa Bolsa Família. O discurso em razão do Dia do Trabalho, celebrado hoje, foi ao ar às 20h30 desta segunda-feira, 30, em rede de rádio e TV. O reajuste autorizado será de 5,67% a partir de julho. Com isso, o pagamento passa de 177,71 para a quantia estimada em R$187,79. Em 26 horas, 18 assassinatos foram registrados na Grande Belém. Os crimes ocorreram após a morte da cabo da Polícia Militar Maria Fátima Cardoso, que teve a casa invadida e foi baleada no domingo no bairro de Curuçambá, em Ananindeua. Segundo a Promotoria de Justiça Militar, Maria Fátima já havia denunciado que havia sofrendo ameaças de morte e mesmo assim não recebeu proteção do Comando Geral da Polícia Militar. Um prédio de 26 andares desabou durante incêndio que ainda persiste na região da República, no centro de São Paulo, com vários desaparecidos e uma morte. Moradores relatam que as chamas se alastraram mais para imóveis próximos do Lago do Paissandu.
O prédio que desabou seria uma antiga sede da Polícia Federal e abrigava uma ocupação com pelo menos 50 famílias. O diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galouro, se reuniu ontem com o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Segundo informou a assessoria da corte, o encontro foi pedido por Galouro, que foi ao ministro tratar do reforço ao grupo de trabalho de delegados que trabalham em investigações sobre políticos e autoridades, sob condução do ministro, e é relator da Operação Lava Jato. Além disso, o diretor também tratou da contribuição da Polícia Federal para a proteção pessoal do ministro. Em entrevista concedida em março, Fachin relatou ameaças e disse estar preocupado com a segurança de sua família. Nesta quarta-feira, Galouro também vai se reunir no STF com o ministro Luiz Roberto Barroso, relator de uma investigação sobre o presidente Michel Temer, que apura suspeitas de propina no setor portuário. Os Estados Unidos fizeram um acordo preliminar com o Brasil sobre taxas de importação de aço e alumínio, cujos detalhes serão finalizados em até 30 dias. A informação foi divulgada pela Casa Branca poucas horas antes do fim do prazo inicialmente estipulado para o fim da isenção das tarifas de 25% para o aço e 10% para o alumínio nesta segunda-feira. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, reajustou ontem em 95,4% o salário mínimo em meio a uma hiperinflação que devora a renda dos venezuelanos. Trata-se do terceiro reajuste do ano, que coloca o salário em 2.555.500 bolívares, equivalentes a 37 dólares pela cotação oficial e a 3,2 dólares no mercado paralelo. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse ontem que o Irã mentiu sobre não buscar armas nucleares e que continuou preservando e expandindo seus conhecimentos mesmo após assinar um acordo com potências mundiais. Logo após a denúncia de Netanyahu, Donald Trump voltou a insinuar que ou planeja se retirar do acordo nuclear com o Irã, que foi firmado em julho de 2015. O presidente americano disse que não acredita que a medida prejudicará seus contatos com a Coreia do Norte. Ele também respaldou as novas informações do primeiro-ministro de Israel. O cardeal australiano George Pell, terceiro da hierarquia do Vaticano, vai ser julgado por abuso sexual, decidiu hoje em um tribunal de Melbourne. A juíza Belinda Wellington descartou algumas das acusações, mas se disse satisfeita com a existência de provas suficientes para que o cardeal, um dos conselheiros mais próximos do Papa Francisco, possa ser julgado. Na audiência, Pell, de 76 anos, se declarou inocente. Ele é a mais alta autoridade da Igreja Católica a ser julgada por abuso sexual. Número 3 da Igreja Católica e prefeito da Secretaria de Assuntos Econômicos, Pell é o eclesiástico de maior graduação já acusado de abuso sexual. Pell foi arcebispo de Melbourne entre 1996 e 2001 e depois se tornou arcebispo de Sydney em 2014, quando foi para o Vaticano convocado pelo Papa Francisco para administrar as finanças da Igreja Católica. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, solicitou hoje que as Nações Unidas supervisionem o fechamento da base norte-coreana de testes atômicos previsto para esse mês, depois que Pyongyang se ofereceu em fechá-lo. Durante a cúpula entre os dois países, em uma conversa telefônica com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, Moon pediu que esta organização participe como observador para verificar o compromisso de desnuclearizar a Coreia do Norte, anunciou hoje o gabinete presidencial de Seul. A juíza Carolina Lemos, da 12ª Vara Federal de Curitiba, negou ontem o pedido de representantes de centrais sindicais para visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, onde se encontra desde o dia 7 de abril. Representantes da Central Única dos Trabalhadores, da Força Sindical, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadores do Brasil, da Intersindical, da União Geral dos Trabalhadores e da nova Central Sindical de Trabalhadores solicitaram o encontro para esta quarta-feira. A Polícia Federal enviou o acordo de delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci para homologação no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A TV Globo apurou que a avaliação da delação caberá ao desembargador João Pedro Gebran Neto, relator da Operação Lava Jato no TRF4, Tribunal da Segunda Instância da Justiça Federal, e no qual Palocci ingressou com apelações, ou seja, questionamentos sobre os processos aos quais responde. O desembargador Gebran Neto deve pedir amanhã a manifestação do Ministério Público Federal sobre a delação de Palocci, que causa pânico no PT. Após essa manifestação, que não tem prazo estabelecido, o desembargador decidirá sobre a homologação. Palocci está preso desde setembro de 2016. A Polícia Federal fechou a delação com o ex-ministro, que entregou pessoas sem foro privilegiado direito de ser processado somente no Supremo Tribunal Federal, na Lava Jato. A Procuradoria-Geral da República apresentou ontem nova denúncia por corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
a senadora Gleisi Hoffmann, do PR, presidente nacional do PT, os ex-ministros Antônio Palocci e Paulo Bernardo, o empresário Marcelo Odebrecht e Leonis Dallagnol, chefe de gabinete da Casa Civil da Presidência da República. A denúncia foi encaminhada ao ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Se o ministro aceitar a denúncia, os 6 passarão a responder processo no STF na condição de réus. Em nota, o PT disse que as acusações a Gleisi Hoffmann são falsas e incongruentes, como sempre, que a denúncia carece de provas. As defesas de Lula e Antônio Palocci informaram que vão analisar a denúncia antes de se pronunciar. A defesa de Marcelo Odebrecht disse que o empresário está à disposição da justiça para ajudar no que for necessário. Segundo a PGR, a construtora Odebrecht prometeu em 2010 ao então presidente Lula e colocou à disposição do PT 64 milhões de reais em troca de decisões do governo que favorecessem a empresa. Uma das contrapartidas, segundo a PGR, foi o aumento de um empréstimo concedido a Angola pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, no valor de 1 bilhão. Posteriormente, a empresa contratada pelo país africano captou parte dos valores. A autorização foi assinada por Paulo Bernardo, então ministro. A PGR também diz que na campanha de 2014 ao governo do Paraná, Gleisi Hoffmann aceitou receber doação não declarada à Caixa 2 da Odebrecht no valor de 5 milhões. Pelo menos 3 milhões teriam efetivamente recebidos naquele ano. Gleisi foi acusada de lavagem de dinheiro por declarar à Justiça Eleitoral uma despesa inexistente de 1,8 milhão de reais desse valor obtido. A Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, afirma da denúncia que a acusação é baseada em depoimentos de delatores, documentos apreendidos por ordem judicial, com planilhas e mensagens, quebra de sigilos telefônicos e diligências policiais. 6h52. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. PGR denuncia Lula, Gleisi e mais 4 por corrupção e lavagem de dinheiro. A Folha de São Paulo. Trump prorroga isenção a tarifas sobre aço do Brasil e outros países. O Estado de São Paulo. Temer anuncia reajuste de 5,6% no programa Bolsa Família a partir de julho. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. PT e CUT transferem para Curitiba a celebração do Dia do Trabalho. Valor econômico. Dólar tem maior alta mensal desde a eleição de Trump. Estado de Minas. Professores da rede particular de ensino decidem manter greve em Belo Horizonte. Jornal do Comércio no Recife. Ameaçado, Fachin se reúne com o chefe da PF para discutir segurança. Fortaleza Diário do Nordeste. Homem com deficiência auditiva é morto após não responder pedido de parada de PMs. Porto Alegre, 0 hora. Homem ferido em acampamento pro Lula tem alta da UTI. O Brasil Econômico. Ministro do TST diz que reforma trabalhista reduziu ações na justiça em até 60%. Edições impressas locais. Jornal do Comércio. Brasil e Portugal estreitam relações. Em tempo. Caçada ao maníaco da BR-174. A crítica. Autoridades na mira. Justiça em alerta após condenação de facção. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Alberto Pellegrini, operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação é Edson Melo e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45.